Assim, nós já dissemos aqui que pai e mãe são as pessoas mais importantes na vida dos filhos. Então, eles são modelos, já falamos algumas vezes aqui. E o que nós estamos ensinando a eles se estivermos usando bebida ou cigarro, assim, como um exemplo assim, de situação de prazer, como é bom fumar, como é bom beber, passando para eles esses valores de que é muito bom fumar, beber ou ter outras coisas. Agora, o que os filhos pagam por essa situação que se cria? Pelo álcool principalmente, né? Muitas brigas na família, muitas brigas entre pais e filhos, muitas mães que os filhos vêm chorando porque não sabem como lidar com a situação. Porque no início começa uma cerveja aqui, duas ali, no fim muitas vezes se tornam alcoólatras, doentes, sem consciência da doença que tem, né? Aí então o que acontece? Os filhos veem o lar virar um caos, né? Brigas, muitas brigas, e na hora de muita briga, o que tem de pior é que as pessoas falam muitas coisas que o coração não sente. Então, são palavras cruéis, que um diz ao outro, que depois que passa, dá muito trabalho para consertar, né? Porque foi na hora de uma alta adrenalina, foi na hora de muita brabeza, né? Então, se fala um monte de coisa, e é um estrago isso aí nas relações de família. Isso sem falar nas doenças que decorrem, né? Cirrose, efizema pulmonar, essas coisas todas. E também o fato dos fumantes, por exemplo, os da casa serem fumantes passivos, né? Que a gente tem visto agora pela mídia aí, que é tão quão ruim como quem fuma, né? Então tem todos esses lados aí que são muito negativos, né? E que são péssimos modelos, né? Só que a mídia, ela coloca isso, a bebida principalmente, né? Parece que havia um movimento agora de não ter mais propagandas envolvendo bebida, como fizeram com o cigarro, né? Isso é muito bom, porque se coloca a bebida com coisas de alto luxo, muito lindos, perfeito, um mundo perfeito, junto com a cerveja. Mulheres lindas junto com a cerveja, né? Então isso aí tudo vai devagarinho na cabeça da criançada, da moçada, né? E fica tudo muito forte, né? Uma impressão forte neles. E é terrível isso, né? Daí a importância de você pai, você mãe, né? Dentro de casa, dentro do seu ambiente familiar, você prestar uma atenção maior em todas essas questões, para não ficar dando exemplos que de repente você não vai querer que o seu filho copie, né? Então não dá para depois dizer que isso não é correto, que não deveria ser feito, se você o tempo inteiro fez isso, né? O parâmetro que a criança ou adolescente tem está dentro de casa, a mãe, o pai e aqueles maiores que estão ali de repente participando da vida familiar. Mas a gente observa por aquilo que é noticiado na televisão, nos meios de comunicação de maneira geral, um aumento absurdo na violência sexual contra crianças e adolescentes dentro de suas casas e por pessoas ligadas à própria família, quer seja pais biológicos ou não, ou padrastros e assim por diante. Então, o que você poderia dizer no sentido de orientar essas famílias a prestarem uma atenção maior em tudo isso? Eu acho que é aquela história que a gente já falou. Os pais não têm dia de folga. Então, é muito importante ficar muito atento a mudanças de comportamento que possa acontecer entre principalmente crianças, pré-adolescentes, adolescentes dentro de casa. Porque sempre isso é uma ação que intimida a criança, ela muda o seu comportamento. Primeiro porque muitas vezes ela não pode contar, né? Porque senão ela tem um castigo. Então os pais têm que ficar muito atentos. Isso porque hoje em dia aquela família nuclear
está cada vez menos, né? Então, como você disse, tem muitas pessoas estranhas sendo agregadas às famílias. Então, aquele vínculo verdadeiro que vinha lá de trás, muitas vezes, vão somando outras pessoas sem que tenha se criado esses vínculos. Lógico que nada justifica, né, que se faça essas coisas, mas eu acho que um olhar muito atento dos pais, muita conversa, uma educação para a sexualidade para os filhos. Hoje em dia eu tenho visto a mãe deixar para o pai deixar para a mãe, falar quando chega a hora de estar conversando, né? A mãe fica muito intimidada, com medo de estar falando coisas da sexualidade, coisas, né? E o pai, por sua vez, também incentiva que se use o sexo para manter né, o padrão machista, né? Então tudo se mistura. Então eu acho que esse olhar, principalmente da mãe, em vista dessa educação, né? Até a gente brinca que com criança pequena a gente sempre deve responder o que ela pergunta. Então a gente conta uma historinha nas palestras que a gente faz de uma criança que chega para a mãe e fala assim: mãe, da onde que eu vim? E a mãe fica desesperada. Meu Deus, chegou a hora. Eu vou ter que me preparar. Eu vou ter que contar tudo agora. E a mãe compra livro, estuda e chama a filha. Ó, filha, agora eu vou te contar aquilo que você me perguntou. Da onde que você veio? A menina vira para a mãe e fala: não, mãe, minha amiga veio de Cambará, outra veio de Jacarezinho. Da onde que eu vim? Então, desde que eles vão crescendo, eles vão fazendo perguntas, né? Lógico, essa mãe já estava esperando essa pergunta que viesse um dia, né? Então, mas sempre se deve dar respostas coerentes, verdadeiras, não deixar para depois, ainda não é a hora, né? Mas ser claro nessas conversas, que eu garanto que vai estar ajudando essas crianças a não perguntar lá fora. Sem dúvida. Porque se eles não aprenderem dentro de casa, eles vão aprender na rua, né? Tudo que os pais deixam em aberto, quem cobre a lacuna é a rua, né? Os amigos, o mundo, né? Então, gente, nós vamos chamar um comercial agora e nós daqui a pouco vamos voltar para dar continuidade nessa conversa, onde nós estamos falando como educar nossos filhos. Até já.